Você já se perguntou por que Israel parece estar em constante estado de conflito? Para realmente entender, precisamos voltar ao final do século XIX, onde as raízes desse confronto duradouro estão firmemente plantadas. Foi nessa época que o movimento sionista surgiu. Uma ideologia política defendendo uma pátria judaica na Palestina. Avançando para 1917, a Declaração Balfour promete apoio britânico a esse Estado judeu, uma promessa solidificada pelo mandato britânico da Palestina. No entanto, a realidade no terreno estava longe de ser harmoniosa. Após a Segunda Guerra Mundial, houve um influxo de imigrantes judeus para a Palestina, um movimento que gerou um caldeirão de tensão entre a população árabe local. A cada nova chegada, a sensação de privação de direitos e desilusão entre os árabes palestinos se aprofundava, semeando sementes de ressentimento que se transformariam em décadas de conflito. Assim, o cenário estava preparado para um conflito que já dura mais de um século. Em 1948, as Nações Unidas propuseram um plano de partição, mas ele não foi aceito por todos. Esse plano visava dividir a Palestina controlada pelos britânicos em estados judeus e árabes separados, com Jerusalém sob controle internacional. No entanto, esse plano foi rejeitado por nações árabes e líderes palestinos que se opunham ao estabelecimento de um Estado judeu no que consideravam ser sua terra. Em maio de 1948, apesar dessa oposição, o Estado de Israel foi declarado, desencadeando a Primeira Guerra Árabe-Israelense. Estados árabes imediatamente vizinhos, incluindo Egito, Jordânia e Síria, invadiram Israel. Apesar de estar em menor número, Israel conseguiu não apenas sobreviver, mas também expandir seu território. A guerra teve um impacto profundo na região. Isso resultou em um êxodo de árabes palestinos, criando uma crise de refugiados que persiste até hoje. A guerra também lançou as bases para o conflito contínuo, com disputas territoriais e tensões políticas continuando a alimentar a violência. A Guerra de 1948 abriu um precedente para os futuros conflitos na região. O conflito não terminou com a Guerra de 1948. Foi apenas o começo. As décadas que se seguiram à formação de Israel foram pontuadas por uma série de grandes guerras e conflitos. A Guerra dos Seis Dias, em 1967, se destaca como um evento significativo quando Israel, em um ataque preventivo, assumiu o controle da Península do Sinai, faixa de Gaza, Cisjordânia, Jerusalém Oriental e colinas de Golã. Essa vitória rápida mudou drasticamente o mapa do Oriente Médio. Apenas alguns anos depois, em 1973, a Guerra do Yom Kippur estourou. Egito e Síria lançaram um ataque surpresa contra Israel no Yom Kippur, o dia mais sagrado do calendário judaico. Israel acabou saindo vitorioso, mas a guerra teve um impacto profundo na psique da nação e levou a uma mudança na dinâmica regional. Em meio a esses conflitos, também houve tentativas de paz. Os acordos de Camp David, em 1978, mediados pelo presidente dos Estados Unidos Jimmy Carter, levaram a um tratado de paz histórico entre Egito e Israel. Então, no início dos anos 90, os acordos de Oslo foram assinados, com o objetivo de alcançar uma solução pacífica para o conflito israelo-palestino. Os acordos levaram ao reconhecimento mútuo entre Israel e a Organização para a Libertação da Palestina, mas a paz que eles esperavam permanece indefinida. A intifada, ou revoltas, marcaram outro capítulo nesse conflito contínuo. A primeira intifada começou em 1987 e a segunda em 2000, ambas caracterizadas por confrontos violentos entre palestinos e forças israelenses. E os problemas continuam. Os assentamentos israelenses na Cisjordânia são um grande ponto de discórdia, vistos como ilegais pelo direito internacional, mas defendidos por Israel como uma necessidade para sua segurança. O status de Jerusalém, uma cidade sagrada para judeus, muçulmanos e cristãos, continua sendo uma questão espinhosa. Apesar dos tratados e acordos de paz, o conflito se tornou uma constante na vida de israelenses e palestinos. O sonho de coexistência e reconhecimento mútuo continua sendo uma visão distante. Apesar de várias tentativas, uma solução permanente para o conflito parece ilusória. Então, o que aprendemos sobre o conflito Israel-Palestina? Desde sua gênese, o conflito foi impregnado de complexidades históricas, políticas e culturais. A formação de Israel após a Segunda Guerra Mundial foi vista como um santuário para sobreviventes judeus. No entanto, também lançou as bases para a Primeira Guerra Árabe-Israelense, desencadeando uma série de conflitos que persistem até hoje. Os confrontos em andamento foram pontuados por tentativas de paz, algumas mais bem-sucedidas do que outras. No entanto, as questões controversas de fronteiras, refugiados e reconhecimento do Estado continuam impedindo soluções abrangentes. Esse conflito não é apenas sobre terra ou política, é uma luta profundamente arraigada que envolve identidade, fé e sobrevivência. É uma prova da complexidade da sociedade humana e dos desafios que enfrentamos na busca pela paz. Embora o caminho para a paz possa ser complicado, entender a história desse conflito é um passo na direção certa.